Marcos 10. Opa, Marcos 10, 17 em diante. Todos, amém? Não é o que eu queria pregar, não. Eu queria pregar uma outra questão. Eu nem fiz o esboço para isso. Eu estava ali orando e... Uma mensagem muito simples que eu vou pregar, muito simples, mas que faz toda a diferença sendo aplicada. E a consequência dessa diferença é o destino eternal. Se é para salvação ou para condenação. A despeito de ser simples, é séria. E eu quero ler junto com vocês um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista, Marcos 10, 17. Diz assim a Palavra do Eterno: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamais bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado, guarde bem essa palavra aqui, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus aos que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós, e guarde também isso aqui, contrariado, e agora fala de Pedro, e eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, amado, glorificando e adorando o nome desse Deus glorioso. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, povo santo, eleito, amado, escolhido da parte do Senhor, o Evangelho de Deus, ele é simples, amados, simples. Todavia, estão banalizando o Evangelho de Cristo. Há uma facilidade, amados irmãos, tamanha para alguns que dizem servir ao Senhor. Essa passagem aqui do jovem rico, alguns textos
Marcos aqui trata de um homem, ou seja, é alguém maduro, consciente, resolvido na vida emocional, profissional. Obrigado, amado. E havia nele um anseio, o anseio eternal que é de todo homem, que é o desejo pela eternidade. E ele tem um encontro com Jesus, e de primeira instância, amados, parece que ele se quebranta, parece que ele se humilha, porque ele se interpôs diante de Jesus e se ajoelha. Irmãos, para você se ajoelhar diante de alguém, você tem que ser, no mínimo, ou muito humilde, de fato, ou um farsante, alguém que está encenando. Por exemplo, tem uma cena bizarra, grotesca, absurda, do governador Wilson Witzel, ex-governador, né? Juiz Wilson Witzel, que eu não sei se foi quando o Flamengo ganhou a Libertadores de 2019 ou de 22, eu não lembro exatamente, mas que ele vem diante de Gabigol, mano, e ele se ajoelha diante de Gabigol, e Gabigol fala assim para ele: despreza. Ou seja, ele passou uma vergonha retumbante, mano. Ele querendo holofotes, fama, publicidade com a torcida do Flamengo, que é gigantesca, absurda, e Gabigol ignora ele, semelhante a Pedro e Paulo, quando as pessoas se convertem ao Evangelho, e aqueles homens vão realizando prodígios, milagres e maravilhas, as pessoas se prostram diante dele, e eles falam: não faça tal coisa, porque somos conservos seus, ou seja, somos semelhantes a vocês, somos homens de carne, de osso, nós não faríamos nada se Deus não tivesse concedido. Nós não temos poder, nós não criamos a terra, nós não criamos o mar e nem o que nele há, nós não criamos o universo, as estrelas, os planetas, as galáxias, não, nós não fizemos nada, somos homens de carne e osso, pó, cinza, e vocês estão se ajoelhando diante de mim, querendo beijar minha mão. Saia, longe de mim tal coisa. Esse homem aqui, ele se ajoelha diante de Jesus, mas só que você lendo o texto, você enxerga pelo Espírito que numa aparente humildade esconde-se um orgulho violento. Na verdade, ele não estava se quebrantando, na verdade ele não estava se colocando diante de Jesus humilde, quebrantado, realmente querendo a vida eterna, não. Ele queria também holofotes, semelhante a Wilson Witzel. Ele queria holofotes, luzes da ribalta, mostrasse um rico humilde. E vírgula, alguém que tem riquezas precisa-se de alguma coisa? Que não vida eterna, ou se não a vida eterna? Na terra, talvez falando, ele não precisava de nada, mas dinheiro não compra a vida eterna. Dinheiro pode comprar um grande terreno na Zona Sul e você construir uma mansão e morar muito bem, confortavelmente bem, não faltar nada na sua casa, as contas estarem pagas, ter conforto, luxo e riqueza. Todavia, isso não dá direito à eternidade. Não dá. E ele chega diante de Jesus e ele fala: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Porque para conseguir dinheiro eu fiz e consegui. O que ele estava dizendo é: eu tenho capacidade, é só me falar que eu faço. Aí Jesus: ok, tudo bem. Já que você quer, tu sabes os mandamentos? Claro, sou homem culto. Se você pensa que não, também já li a Torá, eu já li a Bíblia. Claro que eu conheço. Ah, sabe, né? Tudo bem. Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Parece, amados irmãos, que na leitura, ele interrompe Jesus.
Aqui você já vê arrogância. Ele interrompe Cristo. Porque Jesus não terminou de falar os mandamentos. Então ele interrompeu. Aqui ele já começa a mostrar a faceta da sua natureza. De fato de quem ele é. Aí ele pode respondendo. E disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Mentira. Orgulho. A riqueza escondia o orgulho que ele tinha de ter conquistado tudo aqui na terra, e ele achava que isso ele poderia também conquistar o céu. Aí Jesus, para ir no centro da alma dele, falou: ah, tu guarda desde quando tu era pequeno? Mas o que é tremendo em Cristo, amado, que a Bíblia diz, amados irmãos, eu tento imaginar o olhar de Jesus, Marcelo, para esse jovem, para esse homem. A Bíblia diz que Jesus olha para ele, não olha para mais ninguém, amado. Está os discípulos, Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, todos eles ali, Judas, todos eles ali, Bartolomeu, todos eles ali. E Jesus olha nos olhos dele e o ama. Não foi qualquer olhar, não, mano. Foi um olhar de ternura, um olhar de amor, de graça, um olhar constrangedor, um olhar penetrante de Cristo. E Jesus ama ele e falou: falta para você uma coisa. Eu acho que tem tudo, mas não tem nada. Falta para você uma coisa. Irmãos, eu amo o Evangelho de Cristo. Cristo é tremendo. Cristo é glorioso. Cristo é amável, piedoso, misericordioso, bondoso. Ele ama aquele homem. Imagina, irmão, como que isso soou dentro dele. Como é que falta alguma coisa para mim? Como é que falta? Falta de uma coisa. Então fala. Como que diz? Se faltar, eu compro. Eu adquiro. Eu vou atrás, eu vou dar um jeito, eu pago alguém, eu construo, eu crio. Falta de uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí vem e segue-me. Irmãos, a Bíblia diz: mas ele, contrariado com essa palavra. E aí eu entendo, amados irmãos, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, nós vemos nessa última era, eu não vou pregar nem por muito tempo, eu ia falar sobre fofoqueiros, mexeriqueiros, caluniadores, eu ia falar sobre isso. Tanto que eu me perdi ali no tempo ali, ninguém bateu na porta, eu fui indo. Eu falei: é isso mesmo, Jesus? É. Irmão, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas dizem servir a Cristo, amar Jesus, ser servos de Deus, famosos, músicos, artistas, jogadores de futebol, empresários, escritores, atores, dizem amar Jesus, servir Jesus, e na verdade, amados irmãos, é só discurso. E aqueles que a Bíblia diz que são chamados pelo nome do Senhor, que professam a fé em Cristo, mas o negam com as suas obras, com as suas condutas, com os seus comportamentos. Porque quando Jesus direciona a sua palavra, a questão, amados irmãos, é sempre a palavra de Deus, é sempre a palavra de Cristo. Que quando entra a palavra, o homem ele quer colocar meios, vírgulas. Não, mas não é bem assim.
Não, mas não é dessa maneira. Mas quando entra a palavra, o homem fica contrariado. O homem não aceita. O homem não se submete. O homem não quer. Essa semana eu ouvi um cantor e compositor de pagode da década de 90 e 2000, extremamente famoso. E ele se converteu no mesmo ano que eu, no ano de 2009. E eu fui saber disso esses dias, que ele tinha se convertido. Ele sumiu do cenário. Aí ele voltou a cantar pagode novamente. Ele voltou aos pagodes, voltou. Aí o argumento que ele deu foi assim: eu me converti no ano de 2009, tive uma experiência real com Jesus, profunda, e fiquei no Evangelho durante todos esses anos. E eu tive uma irmão, ele usou essa, eu tive uma permissão de Jesus para voltar a cantar os pagodes, a voltar às casas de show, a voltar a esse ambiente, a esse cenário. É a mesma coisa que eu dizer, irmãos, que sou pastor e vai ter um show, não sei de quem aí, qualquer cantor de pagode famoso, e eu vou lá, bonitão, bonitão, vou botar uma roupa mais ou menos, vou tirar a blusa social e tal, vou botar uma calça jeans, um tênis, um sapato, seja o que for, perfuminho gostoso, vou pegar na mão da negona e vamos lá, nega. Dançar um pagodinho. Que lindo! Vou lá, porque Jesus me deu a permissão de ser feliz. Eu estou com a minha mulher, não estou com a mulher de ninguém. Entendeu? Vou no carnaval que eu amava. Começava na quinta ou na quarta. Ficava esperando ansiosamente todo aquele ano, todo aquele período. Minha esposa odiava, era um período infernal para ela. Era um período infernal, porque de fato eu me manifestava, eu endemoniava. Mas Jesus me deu uma permissão de voltar ao carnaval. Oh, glória! E eu vou, só não vou me fantasiar, mas vou lá. Está entendendo? Ele disse que Jesus deu essa permissão para ele. E ele voltou aos shows. Uma outra que era... Como é que eu vou utilizar essa palavra? Talvez profissional do sexo, prostituta, seja lá qual for. Ela se converteu em 2014, teve uma experiência com Deus, uma experiência de quase morte. Irmãos, eu não sei você, talvez você saiba de quem eu estou falando. Você pega algumas fotos dela nesse período, parece que realmente a face dela mudou. Você olhava lá, é outra mulher. Aquele aspecto de uma mulher sedutora, maliciosa, vulgar. Saiu tudo. Só que agora ela voltou às antigas práticas e disse: eu vou ser, talvez no Brasil e talvez no mundo, quiçá, a única prostituta pastora do mundo. É o evangelho que eles estão dizendo que serve. Neymar, quando é campeão, tem um bom tempo que não é, né? Botava sempre a faixa, 100% Jesus. Aí tu vê os podcasts de jogadores de futebol, eles falam assim: não, mas a festa de Neymar, meu amigo, a gente pode nem falar porque... Mas ele ama Jesus, né? Ele serve a Cristo. Não ama, não serve, não é discípulo de Jesus. Essas pessoas não representam a fé. Essas pessoas de fato não se humilharam, não se quebrantaram, não se entregaram, de fato não nasceram de novo. Não. E o que eu acho tremendo é que Jesus ama cada uma dessas pessoas. Jesus ama cada uma dessas pessoas com amor profundo, sacrificial. Derramou cada gota de sangue por cada uma dessas pessoas que eu estou citando. Ele derramou cada gota de
sangue, por assassinos, fascínoras, bandidos, traficantes, pessoas cruéis, malignas, perversas, políticos corruptos. Ele amou cada um dessas pessoas. Mas o Evangelho é renúncia. O Evangelho é arrependimento. Quando João Batista é preso e decapitado, mas não muda a sua mensagem, Jesus Cristo começa o seu ministério. A primeira palavra de Jesus é: o tempo é cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é arrependimento, é mudança de natureza, é mudança de comportamento, é nascer de novo, glória. E crer em Cristo. Crer que Ele é o Verbo de Deus, que Ele é o enviado de Deus, crer que Ele veio em carne, crer que Ele viveu uma vida santa, reta, crer que Ele foi obediente até a morte de cruz, e foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Crer em Cristo e mudar. Irmãos, se esses políticos que são da bancada evangélica, que é uma vergonha nesse Brasil, não deveriam nem ter esse nome. Se eles fossem de fato convertidos, eles deveriam ser como Zaqueu. Se alguém eu defraudei, eu vou restituir quadruplicadamente. Mas não, eles assinam documentos, eles levam propina, são envolvidos em escândalos. Evangelho é mudança. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele falou: Senhor, se eu, olha só o que ele faz, ele tem certeza que defraudou, mas ele está falando: Senhor, eu estou falando isso de maneira pública, que se alguém aqui sabe que eu dei um calote, que eu defraudei, que eu peguei imposto além do devido, eu quero restituir, não uma vez, mas de maneira quádrupla. Eu vou restituir, eu quero refazer o mal que eu fiz, eu quero reparar o dano que eu causei. Eu sei que eu não tenho condições, mas eu me arrependo do homem que eu era, do homem depravado, corrupto, malicioso, ganancioso que eu era. Senhor, eu tenho vergonha, eu abomino quem eu era. Mudança. Mudança. Pessoas dizem que servem a Jesus, mas não mudou o temperamento, não mudou a forma de falar, não mudou a mente. Primeiro começa pela mente, não mudou a mente, não teve uma metanoia, não teve uma mudança de mente. Continua com o mesmo pensamento, continua com a mesma forma de pensar, de agir, de ser. Porque o arrependimento em si não é simplesmente o que eu faço, é o que eu sou. O arrependimento do Evangelho é não se arrepender simplesmente daquilo que eu fiz ou que faço, mas é de quem eu sou. E quem o ser humano é sem Deus? Pecador, fadado à condenação eternal. E aquele jovem rico, aquele homem que disse, que chamou Jesus de bom, chamou Jesus de mestre, chamou Jesus de Senhor, que se ajoelhou, quando Jesus colocou diante dele cumprir o primeiro e o segundo mandamento, ele não teve condições, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus não estava falando: fica pobre e me segue. Não, Jesus só queria saber se ele tinha condições de amar a Deus acima de todas as coisas. Que é uma chave, amados irmãos, para quebrar isso, para desmascarar essas pessoas que dizem ser servo de Deus. Evangelho de João 14, 21. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama não é colocar 100% Jesus, não é dizer eu sou pastor, não é dizer eu sou presbítero ou pereiro, não. Se aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, os obedece, esse é o que me ama. Isso é o Evangelho. Isso é alguém convertido. Ele recebe a palavra, ele não fica contrariado, ele não se retira, ele recebe a palavra e ele se submete, ele obedece. Ele não chega diante da palavra e fala: não, mas por que isso daqui? Quando a palavra é
é clara como o sol. O que é isso daqui? Vamos pegar um ponto aqui, chave? Vamos pegar um ponto aqui que às vezes deixa todo mundo... Mas eu falo. Mas por que no dízimo? Por que na oferta? Está aqui, está claro. Está claro. Está antes da lei, na lei e pós-lei. Está aqui, está claro. Mas ele ficou contrariado. Ele não gostou do que Jesus falou. E tem muita gente que não gosta daquilo que Jesus fala, mas vou te falar, olha como é que Jesus faz, ó. Ele ama. Ele se doou. Mas quando ele lança a palavra dele, alguém se contraria com ela, ele faz assim. Sabe por quê? Jesus não está nem aí para a quantidade. Ele está aí para corações quebrantados, contritos, transformados, verdadeiros, servos, que os ama de todo o coração, de toda a alma. Aleluia. É isso que ele vê. É isso que ele enxerga. Quando você pega Lucas, quer ver? Lucas 14, olha só, tinha uma multidão seguindo a Cristo. Tinha uma multidão. Lucas 14, 25. Ia com ele uma grande multidão. Quando você vai estudar isso aqui, grandes multidões, geralmente era 5 mil homens fora mulheres e crianças. Então você calcula aí 15, 20, quase 30 mil pessoas. Irmão, imagina 15, 20, 30 mil pessoas indo atrás de uma pessoa só. Todo mundo seguindo. Está ele na frente. Imagina esse cenário. Por exemplo, aqui em Magé tem procissão. 2 lugares que tem no Brasil onde tem procissões espíritas, Magé e Bahia. Quando eles estão fazendo a passeata deles, a procissão deles, em Magé, irmãos, eu não sei quanto tem, sei lá. Não sei se é 100, 200, 300 pessoas, não sei. É gente. Bastante gente. Mas quando você pega 25 mil, 30 mil, é gente. Aí Jesus está com a multidão. E voltando se disse, ou seja, ele parou e se direcionou à multidão. E ele vai falar. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Aborrecer a própria vida é não fazer o que eu quero. Não fazer aquilo que eu desejo. Não tomar cervejinha gelada no dia de calor. Não botar o biquíni cafado, expor meu corpo no sol na praia do Rio de Janeiro. Não, porque eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu devo mostrar para o meu marido e meu marido para mim. Não. Quem não faz isso não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ele vai dar os exemplos aqui. Aí ele vai dizer lá na frente aqui assim, ó. 32. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Então essas pessoas não são discípulos de Cristo. Esses escândalos, esses comportamentos, essa mulher que diz, eu sou prostituta, sou pastora. Um que diz, não, eu sou homossexual, mas sou crente. Não, sou lésbica, mas também sirvo a Jesus. Estou falando, não tem nada a ver com amor, que eu quero dizer. Estou falando de ser servo de Cristo. Porque quem é servo tem que andar como o seu Senhor assim o quer, Cristo. E por amor. Porque se não for, ele fala, pode ir. Se alguém não quer vir após mim, pode ir. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, eu não te obrigo. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Ele não força a barra. Ele não força a barra. Aí o cantor de pagode falou, mas Jesus me deu autorização. Ou seja, ele quer dinheiro. Não conseguiu dinheiro na fé e falou, vou voltar para o pagodão.
Lá no pagodão não tinha cacau. Porque na fé eu perdi o cacau todo. Como é que é isso? Precisa do cacau. Aí Jesus fala: como dificilmente entrará no reino dos céus aqueles que possuem riqueza. Não por causa da riqueza, mas é por causa do amor à riqueza. E não o amor a Deus. E aí vem a pergunta do pregador: o que se interpôs entre mim e Cristo? O que eu amo mais que me separa de Cristo? Que faz com que eu não me submeta à vontade de Cristo? O quê? Que faz com que eu não renuncie, que eu fique contrariado. Não, mas isso aqui, Jesus, aí, nesse ponto aqui, eu não abro mão, não. Não abro mão, não. Tudo bem, você pode, mas você só não é meu discípulo. Você só não é meu discípulo. Aí a fala de Pedro ficou ecoando dentro da minha alma a tarde toda, até agora, amigo. A fala de Pedro é absurda. A fala de Pedro é absurda. Quando eles ouviram isso, e essa situação, 24, os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, olha o carinho de Jesus, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Ou seja, a salvação não é de cunho humano. A salvação não está naquilo que o homem faz. A salvação está naquilo que Cristo fez. Não é naquilo que eu faço. Não é se eu pago penitência, não é se eu ando de joelho, não é se eu sou um bom moço, não é se eu faço excelente obra de caridade, não é se eu faço doações retumbantes, não é se eu abraço alguém que está numa condição de rua. Não tem nada. A salvação tem tudo a ver com o que Deus fez em Cristo. A salvação tem a ver com isso. Aos homens é impossível. Por isso que a salvação não vem pelas obras. Porque se viesse, o que ia ter de gente batendo na porta e botando o dedo na cara de Deus? Irmão, por isso que a salvação não é por obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Vem pela fé em Cristo. E somente em Cristo. E ninguém mais. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse. Ninguém. Não é por Maria, não é por Pedro, não é... Ninguém. Cristo. Respeitamos Maria como a serva de Deus, como alguém que cumpriu um propósito, uma missão. E se ela estivesse entre nós, não aceitaria o que se faz com o nome dela. Se Pedro estivesse entre nós, não aceitaria o que se faz com o nome dele. Repudiaria, porque ele já repudiou. Na palavra está escrito que ele repudiou. Se Moisés estivesse, também não aceitaria o que fizeram com o nome dele. Porque todos eles entendem que a salvação vem por meio de Cristo. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. A virtude do Altíssimo tu cobrirás. Tu darás à luz a um filho, por-lhe-á o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ela canta um hino de adoração a Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor. Servo, discípulo de Cristo. Mas teve uma rota do caminho de Maria que ela se desviou.
Jesus estava ensinando, ela estava fora. Eram os irmãos de Jesus. Ela pede para alguém, porque o culto está cheio. A casa estava cheia, lotada. Ela fala para Jesus, ele é meu filho, ele é meu filho. Fala para ele que a mãe dele está aqui fora, fala para ele lá. E a gente quer ver ele, a gente quer estar na primeira cadeira. Aí o cara consegue entrar. Mestre, com licença, mestre. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Aí Jesus, o quê? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Meu irmão, minha irmã, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem ao sermão dele. Porque quando Jesus estava começando a curar, expulsar demônios, pessoas vindo atrás de Jesus, e Jesus tinha mau momento para comer, fala, você está louco, você está fora de si. Você tem que se tratar. Você está fora de si. Mas depois se renderam. Na cruz só ficou João, Maria e Maria Madalena. Depois ela ficou firme na fé. Firme na fé em Cristo. E aonde aqui, amado, eu quero sintetizar a minha palavra, é aqui, no que Pedro menciona. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aqui que está. Aqui que está. Não. Ele não falou. Quer dizer, até porque quando Jesus começa a tratar a vida de Pedro, a sogra dele fica doente, ele leva Jesus lá. Então Jesus, quando Pedro falou, larguei tudo para te seguir, ele não falou, vou abandonar meu casamento, vou abandonar, porque tem crente que é assim, quando tem um encontro com Jesus, fica meio radical, meio doido, meio maluco, quer abandonar a família, quer bicar tudo. Se essa mulher for pé de tropeço, eu largo esse troço. Se esse homem for pé de tropeço, eu largo essa imundícia. Eu quero é Jesus, eu não quero saber. Eu quero é Cristo, e se ela for pedra, Jesus vai tirar, mas é ele que quer tirar. É ele que não quer ter paciência, você lapidar. Mas Pedro não, Pedro ele continua, Pedro ele permanece. Mas ele fala, nós, Senhor, ele fala até pelos outros, nós, Senhor, tudo deixamos e te seguimos. Aí eu fiquei, rapaz, e aí, como é que faz esse negócio agora? E por que muita gente não abandona o pecado como tem que abandonar, amado, e seguir a Deus? Por que as pessoas querem negociar o pecado com Cristo? Porque as pessoas querem dizer que servem a Cristo, mas não deixa e segue. Márcio pregou uma palavra lá em Bebertá uma vez, no culto evangelístico, em Provérbio 8:13, né? 28:13. Eu também preguei uma palavra aqui sobre esse texto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que as confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Irmãos, por quê? Essa é a minha indagação. Por que as pessoas não deixam pecar? Por exemplo, como é que uma pessoa que fuma cigarro, mano? E eu sei que é difícil abandonar a nicotina, está na célula, está nas entranhas da pessoa, mas irmão, quando Jesus entra, isso é palha. Pessoas aqui tinham vícios terríveis. Quando Jesus entra, não tem espaço para nicotina, não tem espaço para maconha, não tem espaço para cerveja. Quando Jesus entra, ele ocupa todo o ambiente, ele ocupa toda a nossa natureza, todo o nosso ser, o desejo pelo sexo ilícito, pela depravação, pela malícia, sai tudo, porque Jesus preencheu tudo de nós. Tudo. Nós tudo deixamos, Senhor, e te seguimos. Tudo nós deixamos, tudo, deixamos, tudo. Por que Neymar não consegue? Por que Andressa Urach não consegue? Falei o nome dela. Por quê? Por que
essas cantoras que nasceram em igreja, abandonaram o evangelho, estão mundanas, promíscuas, como a Anitta cantava na igreja, como Ludmilla cantava na igreja. E hoje são mulheres que discipulam milhões e milhões de meninas em depravação, em prostituição, lesbianismo, toda sorte de desgraça, mano. E dizem que amam a Deus. Ludmilla, irmão, comprou uma igreja e deu para uma pastora, irmão. Não é discípulo de Cristo, mano. Como quem diz, eu vou comprar uma igreja porque Deus vai me aceitar. Olha como é que eu amo a obra. Nós tudo deixamos. Tudo. Eu falei para o companheiro de profissão. Ele abriu um novo empreendimento, nós fomos lá orar, consagrar. Eu falei, irmãos, olha só, Deus vai te abençoar. Eu li o Salmo 127 para ele. Eu falei, Deus vai te abençoar, vai te honrar. Mas você tem que entender que o reino de Deus é prioridade. Deus não quer que a gente abandone a nossa profissão, seja um relapso, não é isso. Mas está claro nas Escrituras, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas não consegue ter tempo para orar, não consegue ter tempo para ler, não consegue ter tempo para ter vida congregacional. Não consegue. Por que não consegue? Porque não deixa. Porque não deixa. Porque tem outras prioridades na frente de Jesus. Não deixa. Quer negociar. Irmãos, eu não estou com mais paciência para isso. Para pessoas que querem negociar a fé. Eu não estou falando de pessoas que estão ingressando na caminhada. É de pessoas que têm conhecimento, mas não querem deixar. Esse jovem rico aqui, ele tinha conhecimento. Quando ele fala, eu conheço os mandamentos, ele conhece, só não fazia. Essa é a diferença. Eu conheço o mandamento. Ah, conhece? Conheço. Não adulterarás? Não matarás? Opa. Não furtarás também? Falso testemunho? Oh, claro que sei. Defraudação? Honrar pai e mãe? Oh, claro. Já faço. Faz? Tá bom. É quando Jesus trouxe para a vida, ele, ficou contrariado. Ficou contrariado. Não aceitou. Aí Pedro fala, nós tudo deixamos. Eu deixei. Amplamente, né? Deixei a mentira, a falsidade, o orgulho, a soberba, a arrogância. Deixei o cigarro, a cerveja, deixei o pagode, o mundão, o samba. Deixei tudo, Senhor. Deixei o funk, o charme, o hip hop, o funk. Eu abandonei, deixei, Senhor. Deixei. Tudo aquilo que se coloca entre mim e o Senhor, eu tiro, eu removo, eu abandono. Se de fato ofende a tua santidade, a tua palavra, a tua presença, Senhor, eu renuncio, eu tiro, eu abandono. Eu quero te obedecer, meu Senhor. Eu tiro. É difícil, mas eu tiro. Cigarro, eu tiro. Maconha, tiro também. Cocaína, eu tiro, Deus, eu tiro. Eu tiro esses números dessas mulheres do meu celular. Eu vou tirar. Elas não são minhas mulheres. Elas não são minha esposa. Eu vou tirar, Senhor. Eu tiro. Eu deixo. Quando alguém faz isso, Jesus olha e fala, esse realmente nasceu de novo. Irmãos, é tão sério, porque quando Jesus ele tem um encontro com Nicodemos não cheirava, não fumava, não adulterava, não ia no forró em Jerusalém, não ia num pagode lá e na Galileia, não ia, acho que ele ia. Não ia na resenha, não, ficava tranquilão lá na sinagoga, lendo a Torá, bonitão, maneiro, né? Tinha uma boa oratória, uma boa argumentação, entendia da lei de Moisés, mas o coração lá era soberbo, altivo. A Jesus, Nicodemos, é necessário te nascer de novo. Tanto é que ele vai atrás de Jesus, senão ele não ia.
Porque ele tinha o quê? O desejo pela eternidade. Então é necessário um arrependimento. Para ter uma caminhada com Jesus é necessário ter arrependimento, mudança, deixar e seguir a Cristo. Por exemplo, pega os jovens da Bíblia. Pega Estevão, 16, 17 anos, 20, vamos botar 20, no fulgor da juventude, bonitão, cheio de Deus. Aí imagina a mulher olhando Estevão, que crente bonito, macho, bíblico, homem. Quero esse macho. Só no casamento. Mas meu pastor é muito doido. Aí, eu até ver com você. A gente vai casar. Vamos casar, fazer conforme diz a Escritura. Não, mas agora não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim, está escrito que tem a ver. Oxe. Aí, Maria. Oxe. Por quê? Porque teme a Deus. Porque ama a Deus. Mas a gente vive numa geração que tem uma pressa nervosa, que bota a carroça na frente dos bois, que não espera no Senhor, que não vive para Deus e para a glória de Deus, que fala: Senhor, eu vou gastar minha juventude para Ti, e quando a minha esposa chegar, ela será presente do Senhor para a minha vida. Eu terei certeza e convicção, o nosso casamento vai honrar o Teu nome. Mas enquanto isso, Senhor, eu vou gastar a minha vida na Tua presença. Eu vou gastar tempo em oração. Eu vou para um monte orar. Eu vou evangelizar o meu colégio. Eu vou evangelizar o meu bairro. Senhor, eu vou ser um evangelista, um pregador, um missionário. Aonde quer que eu vá, eu vou pregar a Tua palavra, Deus. Jovens meninas que não esperam em Deus, que submetem à lábia de malandros, que falam: se você me amar, se deita comigo, imundo, mas não se preserva não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Se você me ama, primeiro você tem que amar a Deus, servir a Deus, ser temente a Deus, esperar no Senhor, honrar o nome do Senhor, aí sim nós se casaremos em Deus. Não se fala mais de casamento virgem, irmãos. Pastores não pregam, sabe para de quê? Se acostumaram. Sabe que a juventude dele está tudo em lascívia, está tudo em prostituição, sexo ilícito. Sai da igreja e fica se escondendo nas escuras da rua. Eles não falam mais, sabe de quê? Porque o jovem hoje já é jovem aprendiz, já trabalha e oferta na igreja. E eles não falam, porque tem medo. Mas é o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é renúncia. É renúncia. Nós tudo, Senhor, deixamos e Te seguimos. Seguimos a Ti. Eu abandonei e estou atrás do Senhor. O que Pedro quer dizer é: eu não me arrependo disso. Eu vou dizer: eu não me arrependo de servir a Cristo. Não perdi nada no mundo o tempo que eu estou com o Senhor. Nada. Nada. Tudo. Tudo. Tudo, Senhor. Nós deixamos e Te seguimos. Esse Pedro, ele escreveu em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Convertei-vos, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, se eu não me converter e se arrepender, o pecado não é apagado, ele está acesão, está lá, fumegando diante do Senhor. João, ele diz aqui na sua carta, 1 de João, Marcelo gosta muito desse texto aqui, 1 de João 1,
a partir do 6, cadê? 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, ó, o que André Surak diz? Tenho comunhão com Deus. O que Neymar diz? Tenho comunhão com Deus. O que os políticos da banca evangélica diz? Temos comunhão com Deus. Não é isso? O que o pastorzão lá que foi desmascarado? Tenho comunhão com Deus. Mas ele diz, mas se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, andar no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, é aquele que fala assim, não, não sou pecador não, sou bom, está tranquilo, que é isso? Não, pago meus impostos, sou bom cidadão, respeito até a minha esposa, então eu não tenho pecado. Está aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra é clara, clara como o sol do meio-dia. Nós tudo, grupo de louvor pode, por favor, metangedora, por gentileza. Nós tudo, Senhor, te deixamos e te seguimos. Aí Jesus responde para Pedro. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Aqui que está a diferença, mano. É por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, e em casas, em irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. No século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O que ele quis dizer? Talvez alguns, como Judas, foi chamado primeiro, mas não entrou. E você talvez no ano de 2008, 98, sei lá, 87, 2010, 2015, o Senhor te chamou. E você, a semelhança de Pedro, o discípulo, Senhor, eu deixo, eu abandono. Eu vou abandonar essa rapaziada, eu vou abandonar o tráfico de droga, eu vou abandonar essa pistola, que eu acho que eu sou macho demais com essa pistola, eu vou abandonar essa mulher, porque eu não sou casado, eu vou abandonar essa mulher, eu vou abandonar esse homem, eu vou parar de deitar com ela, eu vou parar de deitar com ele, eu vou parar com essa cervejada, essa loucura, esse cachaçal, isso dá briga, isso dá trânsito, morte no trânsito. Irmão, por exemplo, irmãos, por causa de bebida alcoólica, é onde se tem maiores índices de agressão domiciliar. Homens perdem empregos por causa de álcool. Morte no trânsito, álcool. Ingressão no mundo das drogas, álcool. Mas se deixasse e seguisse a Cristo, tudo isso seria evitado. Não aconteceria. Se renunciasse, isso não ocorreria. Pedro é tremendo quando ele fala, nós tudo, Senhor, deixamos e te seguimos. Essa palavra, amado, é para aquele que de repente está querendo se decidir por Jesus. Ele não te promete fama, ele não te promete riqueza. A riqueza é consequência de trabalho, consequência de investimento, dedicação e empenho. Ele não te promete riqueza. Ele não te promete nem
a melhor vida aqui nessa terra. Pode ser que você tenha, ou pode ser que não, porque ele falou, olha o que ele disse, está aqui. Ó. Que não Marcos 10:30, que não receba 100 vezes tanto. Aí esses pastores que me deixam assim, com ira, eles falam, não, bota 100 que tu ganha 1000. Eles se fundamentam aqui, ó. Mas eles não leem isso aqui, o texto completo, ó. Que não receba 100 vezes tanto neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguição, com perseguições, no século futuro, a vida eterna. Ou seja, você vai renunciar o pecado, você vai renunciar o mundo. De repente a sua família não vai te entender, de repente você pode perder sim. A relação familiar pode ser um pouco abalada por causa da fé, sim. A relação conjugal pode ser abalada por causa da fé, sim. Mas ele fala, o Evangelho é capaz de te dar uma nova família, uma nova mãe, um novo pai, uma nova irmã, um novo irmão. Mas também pode vir perseguições, pode vir intempéries, adversidades. Mas fica tranquilo, Ele estará com você. Ele será o teu consolo, o teu abrigo, o teu amigo, o teu refúgio, a tua fortaleza, o seu castelo forte. Ele será o melhor amigo nas horas incertas. Ele vai estar lá, presente. Ele será o teu consolo. Ele será o teu ajudador. Ele será aquele que vai colher a tua lágrima quando você chorar e ninguém te vê. Todos podem te abandonar, mas Ele estará lá, do seu lado, te abraçando, te consolando, te levando para cima. Ei, vamos embora, levanta a cabeça, ergue a cabeça, coloca um sorriso no rosto. Ei, não está tudo acabado não. A última palavra não é do mundo, não é do diabo, não é da enfermidade, não é dos homens, não. A última palavra é minha, eu sou contigo. É o Evangelho. Ele é aquele que eu socorro bem presente na hora da angústia. Ele. E é Ele, amados irmãos, que de fato escreveu o nosso nome no livro da vida. Porque nós tudo te deixamos, Senhor, e seguimos. A minha intenção com essa palavra, sabe o que é, amado? Não é para criar peso em você, não. É só para que você ame Jesus, para que você ame a Cristo. E sempre que tiver alguma coisa, ou algo, ou alguém que está se interpondo entre você e Cristo, coloque na balança, coloque no crivo da palavra e vê se a palavra dá direito a você a avançar ou recuar. Porque Cristo, amados irmãos, Ele não merece ser trocado por nada nem ninguém, e nem Ele aceita. Ele diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei a outro, e meu louvor não darei a essa imagem de escultura. Ele não divide a glória dele com ninguém, amado. Ele está falando, ou sou eu, ou é outro. Ele quer ser exclusivo, seu. A Bíblia diz que o Espírito dele tem ciúme de nós, zelo, cuidado. Ele nos ama demais. Ele olhou aquele homem, ele amou aquele homem e falou, tomara que ele vai, tomara que ele vai, tomara que ele vai. E a Bíblia diz que ele, contrariado, fugiu. Mas Pedro falou, não, Senhor, eu sei que é difícil, para nós é impossível, o Senhor falou, mas nós tudo deixamos e te seguimos. Nós estamos aqui. Meu desejo para esse ano, para a minha vida, para a sua vida, é que a gente venha deixar tudo aquilo que o mundo vem a nos oferecer para que a gente abandone a Cristo. E a gente vai lançando tudo por terra e falando, não, isso é palha, isso é feno, isso é lixo. Eu não vou trocar nada pela glória de Deus, pela presença de Deus, pelo amor que eu tenho a Deus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor, Ele é meu dono, Ele é meu amigo, Ele é meu primo, Ele é meu tudo. Eu amo a Cristo, eu sou apaixonado por Cristo. Cristo, Cristo. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Tiago fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei o Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Possamos amar a Cristo.
coração.